Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. Seja muito bem-vindo à nossa sala de estudo nesta manhã, nesta quinta-feira. Nós vamos agora estudar a nossa lição, propriamente acompanhada pela Bíblia Sagrada, onde nós vamos estudar alguns textos que são muito importantes para nós. Tá? Seja você bem-vindos. E eu quero pedir a bênção de Deus, para que Deus possa abençoar a sua vida, para que Deus possa abençoar também a minha vida, e principalmente esse momento que nós vamos estudar uma lição que é importantíssima para nós entendermos o plano de Deus para o seu povo, para a sua igreja, né, para os seus filhos redimidos. E através da palavra de Deus nós vamos então estudar esse assunto. Vamos orar. Deus querido, nosso Pai Celestial, neste momento nós estamos abrindo a Tua palavra para estudarmos e nós queremos, Senhor Deus, compreender o plano do Senhor para nós. E para isso nós o pedimos ao Deus Espírito Santo para que permaneça conosco e assim Ele seja o nosso instrutor, o nosso professor, para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o plano de Deus para cada um de nós, como seus filhos, não é, na verdade, como nós temos estudado durante esta semana, né, em que nós vivermos aí para sempre, né, ou enquanto vida tivermos aqui, sobre a escravidão da dívida, tá? Esse não é a vontade de Deus, não é o plano de Deus, tanto é que Deus se preocupou tanto com essa situação como todas, né, para que nós não venhamos a cair, né, nessa armadilha, nessa tentação e ficarmos aí a vida toda, né, enquanto estivermos aqui lidando com essa escravidão de dívidas, sai de uma entre outra, sai de uma entre outra, tá? Muito bem, a nossa lição de hoje fala sobre empréstimos e limites de prazo, tá? É muito bem apropriada, propriamente no tempo que nós vivemos, quanto aos financiamentos, né? Principalmente de imóveis, né? Que são aí geralmente um período longo, né? 20, 30 anos, até mais anos. E então, esses financiamentos muitas vezes consomem, né, pelos juros, parte ou uma boa parte dos rendimentos, dos salários, né, por ser assim vamos dizer assim, um financiamento de longo prazo. Tá? Então, a lição vem dando aqui alguns conselhos para nós. Em Deuteronômio, do capítulo 15, queridos, nós lemos do verso 1 até o verso 5, e aqui Deus estabelece o seu plano, né, o desejo que Ele tem para nós, a vontade de Deus para conosco, tá bom? Quando Deus, então, tirou o povo de Israel do Egito, estabeleceu como uma nação no povo, em Israel, tá? Ali na terra prometida, em Canaã, muitas recomendações e ensinamentos através da palavra de Deus foram dadas para o povo de Israel. Óbvio que como exemplo também para nós. Tá? E entre tantos, né, Deus sempre pediu para que o povo lhe ouvisse atentamente. E esse é o ponto-chave, o ponto importante sempre das nossas lições, dos nossos estudos, que é ouvir a voz de Deus. Na maioria das situações, queridos, os nossos maiores problemas são causas, o porquê nós não damos ouvidos aos ensinamentos, aos mandamentos, às ordenanças do nosso Senhor Deus. Uma vez que Deus é eterno e Ele sabe muito bem, né, aquilo que é bom para nós e aquilo que é ruim. E tudo que Deus quer com os seus ensinamentos, quando nós o ouvimos atentamente, é nos livrar, queridos, das consequências de decisões tomadas, né? Decisões estas que muitas vezes, sem as orientações de Deus,
nós tomamos por nossa conta própria essas decisões e na maioria delas, queridos, nós damos mal, porque nós não sabemos de maneira nenhuma lidar com a nossa própria vida. Por isso, conselho de Deus, ouve atentamente a palavra do Senhor Deus. Tá? E em Deuteronômio, aqui no capítulo de 15, verso de 1 ao verso 5, queridos, um de tantos os planos de Deus para o povo de Israel, e nós devemos tirar também como exemplos para nós, era a grande preocupação de Deus para não envolver em dívidas, principalmente de longo prazo. Tá? E aqui diz que um credor, quando ele emprestava um dinheiro ou vendia algum objeto para uma pessoa, né, que havia tido algum descontrole, né, na sua estabilidade financeira, então, queridos, ao cabo de 7 dias, essa dívida teria que ser perdoada, tá? Essa dívida, ela teria que ser cancelada, tá? Então, nesse período, se esse devedor, ele, por mais que ele se esforçou, lutou e não conseguiu quitá-lo essa dívida, então o credor, né, em conformidade com o ensinamento de Deus, ele precisava quitar, precisava então perdoar, né, cancelar essa dívida desta pessoa, para que ela não vivesse para sempre, né, terminasse os seus dias de vida na pobreza. Tá? Então, o plano de Deus, na verdade, entre o seu povo, queridos, era que não houvesse pessoas que tivessem aí situações difíceis de pobreza. Tá? O plano de Deus era que todos tivessem ali a sua propriedade, o seu pedaço de terra que foi dividido e toda a família ali recebeu, né? E ali ele pudesse então trabalhar, pudesse plantar, pudesse colher, né? E com as bênçãos de Deus tivesse uma vida, uma vida financeira bem equilibrada, sem a necessidade, né, de viver na pobreza. Tá? Esse era o plano de Deus, o desejo de Deus, a vontade de Deus para com o povo de Israel. Mas se por acaso, por alguma necessidade, né, alguém, ou quem sabe por um descontrole, alguma coisa, né, viesse a viver ali em uma pobreza extrema, que precisasse ali vender, né, algo que ele tivesse, ou mesmo fazer algum tipo de empréstimo, e então, queridos, Deus reconhecia, claro, que havia essa dívida. Tá? Deus sabia que o seu filho estava ali preso, escravizado, né, por uma dívida. Então, pelo esforço, pelo trabalho, pela luta que ele teve, e ele não conseguiu liquidar, né, dentro do prazo de 7 dias, aliás, de 7 anos, né? Então, o credor, ele precisava, como obediente a Deus, né, cancelar, perdoar esta dívida desta pessoa, com a finalidade, queridos, para que essa pessoa não ficasse aí empobrecido a vida toda, né, para todo sempre. Tá? Muito bem. Trazendo aqui para os nossos dias, para o nosso tempo, a nossa cultura hoje, queridos, não funciona assim, né? Uma vez que a pessoa tem uma dívida, ela precisa aí trabalhar, lutar aí para conseguir recursos para quitar esta dívida, não importando o tempo, né? A não ser que o credor, assim, de muita misericórdia, ele chega e perdoa essa dívida, tá? Hoje é muito comum, queridos, entrarmos em financiamento para a compra, né, da casa própria, quem sabe para a compra de um carro, quem sabe para a compra de algum bem, né, entrar aí em um financiamento, tá?
Muito bem. O conselho, queridos, é que nós nunca devemos entrar em um financiamento muito longo, né? O certo é fazer uma poupança, juntar uma quantia de dinheiro para que esse financiamento, né, se não der para comprar totalmente à vista, esse financiamento não seja prolongado por muito tempo e aí sejamos consumidos pelos juros, né, que na maioria das vezes são maior do que o principal do empréstimo, né, do financiamento. Tá? Esse deve ser aí o nosso conselho de segmento. Tá? Bom mesmo é tentar o máximo que puder, né, para fazer uma poupança, ter aí uma reserva, tá? E mesmo que entre em um financiamento, mas que tenha aí uma reserva para, quem sabe, alguns momentos inesperados, né? Que a gente nunca sabe aquilo que a nossa vida espera pelo futuro. Então, bom é que a gente tenha aí uma reserva para essas finalidades e muitas vezes inesperadas que podem surgir. Tá? Muito bem, no mundo principalmente em que nós hoje vivemos, né, na cultura que nós temos, queridos, o plano de Deus é o mesmo que ele tinha para com o povo de Israel. Plano de que os seus filhos, o seu povo, não vivem em uma pobreza extrema, né, de que muitas vezes vive por todo o tempo, né, sempre tentando se livrar de alguma dívida e sem o conseguir. Isso porque muitas vezes pelo descontrole, o desequilíbrio. Então, como nós estudamos a lição desta semana, muitas vezes, né, até mesmo por gastanças, muitas delas desnecessárias, né, e desta forma a pessoa se torna aí um escravo por longo tempo, né, de dívidas, e dívidas essa que na maioria delas são juros e juros abusivos até. Mas, uma vez que entrou, tem agora que saldar, que liquidar essas dívidas. Né? O plano de Deus é que nós venhamos a seguir os seus ensinamentos, queridos, e os ensinamentos de Deus, quero dizer para você que não dão errados. Quando nós seguimos, nós só seremos abençoados. Tá? Você pode ter certeza que Deus ele tem muitas e muitas bênçãos para nos derramar quando nós o obedecemos e seguimos os seus mandamentos. E entre estas, queridos, não envolvermos em dívidas. E o máximo que, se for necessário, né, para um financiamento, quem sabe, da casa ou alguma outra coisa, um carro, quem sabe, que não seja aí por muito e muito tempo. Né? Queridos, um ponto importante que eu queria aqui demonstrar através da leitura desta lição é que realmente nós precisamos seguir os ensinamentos de Deus, queridos, evitando quanto podemos de envolvermos em dívidas. Mas se for necessário, quem sabe para a compra, como está falando aqui a lição, quem sabe aí da casa própria, que sejamos muito bem equilibrados, tá? Então, esse financiamento, que a pessoa tem, que você fez, tá? Que você equilibre para trabalhar sempre para liquidar, para pagar em dia sempre estas prestações, para que não venha aí acarretar juros e sobre juros, e aí a situação se torna piores, né? Até porque muitas vezes a pessoa já tem uma dívida, né?
que precisa honrá-lo ali em uma certa data de cada mês e depois envolve com outra, ainda que acumulem ali, quem sabe, 2 vencimentos, né? E se ter um descontrole aí, agora não sabe qual delas vão pagar, né? E isso é muito complicado. Então, por isso, queridos, se fez esse financiamento, até porque o que é uma dívida? O que é dívida? Então, quando você faz um financiamento, tá? E o banco aprovou o seu financiamento porque apenas envolveu 30% do seu salário, do seu rendimento, tá? Que é para essa finalidade, para honrar com os compromissos na data de cada mês. Então, quando chegou aquela data e você não pagou aquela prestação que venceu, então ela virou uma dívida, tá? Ela se tornou em uma dívida, porque você não conseguiu honrar aquele compromisso naquele mês, entendeu? Então, antes do vencimento, você até que está tranquilo, porque você não vai receber uma carta, um aviso, um telefonema, alguma coisa alertando que você está com a prestação atrasada, tá? Agora, quando passa do dia de pagar, que seja ali 5 dias, 10 dias, você já começa a receber essas notificações. Por quê? Porque realmente aquilo que era um compromisso que você tinha de honrar todo mês, ela virou uma dívida, porque você não conseguiu pagar. Então, o compromisso do financiamento, ele precisa ser honrado. E então, queridos, muitas vezes o banco aprovou ali o financiamento que envolveu ali 30% do seu rendimento, quem sabe do salário, mas depois a pessoa entra em outra dívida que compromete mais 30%. E aí vai virando uma bola de neve. Chega um momento em que realmente ela não consegue pagar uma daquelas dívidas, porque daquelas prestações vencidas, porque senão ela não vai ter como, por exemplo, comprar comida, comprar roupa, né? E por isso, queridos, o conselho de Deus realmente é que nós venhamos a seguir os seus ensinamentos, ouvir atentamente os seus mandamentos, a sua palavra, para não cairmos nestas ciladas, nestas tentações, tá? Então fica aqui o conselho da palavra de Deus para nós. Desejo a Deus que Ele te abençoe, tá? E que Ele te ajude, que Ele me ajude também para que nós possamos aí, em vez de seguir as intenções do nosso coração, seguir os ensinamentos, seguir os mandamentos, ouvir atentamente a voz de Deus falando ao nosso coração. Quero te desejar um dia muito abençoado, que o Espírito de Deus esteja guiando a sua vida e que você esteja protegido pelos santos anjos do Senhor. O meu abraço a cada um de vocês e amanhã, com a graça de Deus, estaremos estudando mais uma importante lição. Até!